a gente se conhece das pistas, mas uma coisa que me chama muita atenção na sua biografia é que você teve um início meio tardio no automobilismo, né? Foi em 2017 que você começou a acelerar. De onde surgiu isso? Veio do nada isso? Não, Cassio. Bom, beleza aí, obrigado por abrir esse espaço. Bom, o automobilismo para mim, na realidade, ele vem desde criança, né? Mas aí você vai entender o porquê desde criança. Eu sempre curti muito o automobilismo, né? Você era aquela criança que só brincava de carrinho? Exato, literalmente isso, né? E, mas eu com 7, 8 anos de idade, minha mãe me dava dinheiro para comprar lanche na escola, eu não comia para comprar figurinha da Fórmula 1. Sim. Né? Então eu sempre gostei muito de automobilismo. Que idade você tem, sem cometer uma indiscrição, só para situar que fase de Fórmula 1 que você está comprando? Não, eu estou falando daquela fase áurea do Senna mesmo, eu tenho 43 anos. Então eu com 8 anos de idade ali, era 85, veio o início, né, do Senna na Fórmula 1. 8 já era 86, 87 com 9, quer dizer, então você acompanhei bem essa carreira do Senna, esse período, né, que foi um período, acho que essa minha geração... Que a gente não tinha noção do quão anormal era, né? A gente achou que aquilo ia acontecer sempre. Era uma coisa muito normal, mas de fato foi... Então o automobilismo veio aí e eu adoro até hoje. Carrinho, ela tem um escritório em casa cheio de carrinho, meu escritório na empresa é cheio de carrinho, então quer dizer, eu gosto mesmo de carro desde pequeno e tem umas histórias bem legais assim com meu avô também, porque tô te contando bem lá de trás. Sim. Cara, eu tô te contando coisas dos meus 2 anos de idade. Meu avô era sucateiro de peças de carro, então ele tirava sucata de concessionária. Em que cidade isso? São Paulo. São Paulo mesmo. São Paulo, né? E ele tirava sucata de concessionária. E minha mãe trabalhava, eu ficava com meus avós durante o dia e ele me chamava de peão, né? Então eu era peão, ele tinha uma Kombi e eu com 2 anos de idade grudava no dedinho na Kombi e saía com ele pelas concessionárias. Então, conhecendo peça de carro, então se me perguntar peça de carro, posso te falar todas as peças. Dos anos 80. Não, dos anos 80 então, te falo tudo. Sim. Pegava uma e te falo que carro que é, sabe? Então, foi uma coisa que marcou muito a minha vida bem lá no início, o carro, né? Então você falou do automobilismo, então eu vou chegar lá. Estou te contando bem para poder chegar. Então o carro, a paixão por carro vem desde muito cedo, desde criança. E a vida foi andando, foi indo, foi caminhando, foi desenrolando e trabalho. E foi com 20 anos de idade, 19, eu comprei um kart. Qual kart, você lembra? Eu tinha um Mini. Um kart Mini. Motorzinho Parilla, 2T? Eu tinha um V4. Um V4-inho. E depois comprei um PCR, depois comprei um Parilla RA, depois comprei um Parilla Evolution. Essa foi a sua Evolution. E foi muito legal. Mas eu fiquei... Então, na verdade, essa história de que você começou a pilotar muito tarde não é bem correta. Você teve um hiato muito grande, digamos assim. Perfeito. Isso é o que aconteceu. Então eu fiquei lá de 19 até os 22, 23 anos, eu corri bastante. Sim, te falar que eu fui um dos primeiros a andar no kartódromo de Piracicaba, fui um dos primeiros a andar no kartódromo da Aldeia da Serra. Então, tá mais explicado também porque depois que você começou muito tardiamente, você começou e ganhou corrida. Então você tinha uma base, né? Não foi? Foi uma coisa tão... Sim. E sempre gostando e tal. Então, assim foi a minha chegada. E aí, vida profissional acabou tomando esse espaço de vida profissional, família, filhos. Sim. Porque era um hobby, né? Era um hobby. E acabou tomando esse espaço, de fato, do Daniel, piloto, mesmo que amador. Né? E aí, em 2017, então, pelas minhas contas, você tinha 40 anos. 40 anos. Decidiu, é a hora de voltar, então. Foi assim, Cássio. Eu estava na empresa, e aí chegou um fornecedor nosso, ficou conversando comigo, falou, eu posso colocar o nome da empresa no capô do carro? Pode colocar o nome da minha marca, pode colocar, não tem problema nenhum. Mas eu falei, mas vai custar quanto? Não vai custar nada, foi o nada mais caro da minha vida. Né? E aí foi assim, ele colocou, eu tava num momento também da minha vida bem delicado. Em qual categoria é isso? Na Outstock, os opalões. Os opalões, sim. Né? E aí, cara, foi um negócio bem... Foi um ano difícil para mim, que meu pai tava fazendo uma cirurgia, minha mãe fazendo uma cirurgia, os dois fizeram a cirurgia no mesmo dia, hospitais diferentes, cirurgias marcadas, eu para um lado, minha esposa para o outro, enfim, isso é muita história. E eu esqueci da corrida. Não fui na corrida.
com a vida Sim. doida, acabei não indo, mas, enfim. Só fazendo uma parte, eu achei que você ia dizer outra coisa, porque para mim uma das magias do automobilismo é uma das maiores terapias que existe, no sentido de você pode estar com os maiores problemas da sua vida. Vou chegar lá. Na hora que você botou o capacete, Acabou. não tem como, evapora, porque todos os seus sentidos estão direcionados para Parece aquilo. que você sai do corpo, né? Sim. Você só tá naquele momento, naquilo que é pra você. Mas foi mais ou menos isso, porque eu esqueci. Mas eu tava com tanta coisa, minha mãe tava tendo alta, tá? E eu acabei não indo. E ele me ligou na segunda e falou, pô, você não foi? Eu falei, putz, cara, desculpa, meu, mas... E esse, coincidentemente, era o mês que tinha 2 corridas. Uhum. Falei, mas daqui 2 semanas tem outra corrida. Você vai? Vou. E fui. E agora você tava com peso na consciência de não ter ido na primeira. Cara, quando eu fui, aí... Mas já pra guiar o Opalão? Não. Pra assistir só. Pra assistir, olhar lá, ver, tava o nome da minha empresa no capô. Eu lembro desse old stock Via Mare. E aí, falei, pô, cara, legal isso aqui. Putz, eu quero isso pra mim. Aí sim eu me remeti a quase 20 anos atrás, aquele meu momento piloto. Pô, hoje eu posso, eu quero, eu acho que eu consigo. E aí sim, o automobilismo entrou na minha vida. Tem aquela metáfora do homem aos 20, aos 30, aos 40, mas é em relação à mulher, né? Exato. Uma idade que tem, mas não pode, outra pode, mas não tem, mas enfim. Aí cheguei e podia, os treinos, então eu vou encarar isso. Quando eu vi os caras na pista, eu falei, não quero mais. Eu vou te dizer que eu andei uma vez no Old Stock, numa gravação nossa no Velocitar, depois que o Rubinho tinha feito a volta rápida, ou seja, sem macacão, sem nada, só botei o capacete com a roupa de gravar, e eu meio que decidi nunca mais andar, assim, é um carro bastante intimidador, não só a tocada em si, chegou uma aguinha aqui para nós, obrigado. Valeu, obrigado. Mas a ideia de estar dividindo, porque ele é um carro muito inconsistente, parece, para quem olha de fora, né? Você não faz 2 voltas iguais. Inconstante. E aí você tá tendo que... Porque é super legal a iniciativa, retomar tudo mais, mas no fim das contas a gente tá falando de um projeto dos anos 60 adaptado para hoje, né? Ele tem umas grandes melhorias, tá? Ele não é exatamente aquele carro que correu o Paulão, o Ingo. Ele é um outro carro. Tem uma passagem do Ingo. O Ingo e o Paulão são 2 caras, né? Que quem gosta de corrida não tem como não ser fã demais dos dois. E o Paulão foi um dos grandes incentivadores da Old Stock no começo, né? E disse que ele queria muito que o Ingo viesse. E o Ingo, isso aí eu ouvi de orelhada, não é de primeira pessoa do Ingo, ele pode confirmar isso depois. Mas diz que a resposta do Ingo pro Paulão foi: pô, Paulão, a gente andava nisso porque é o que tinha na época, agora a gente pode andar de GT3 e outra coisa. Na real, o Opala é muito old school mesmo, né? É um carro muito old school. E o que você falou é verdade, você não consegue dar 2 voltas perfeitamente iguais. Como você tem carros hoje que você consegue guiar eles, fazer 2, 3, 4, 5 voltas, você olha na telemetria você vê isso. Então não é. Mas eu caí de paraquedas e falei, eu tô fora disso aí, cara, não quero isso pra mim não. Sim. Mas aí depois que eu andei, eu falei, eu quero isso pra mim sim. Mas aí você fez... porque a gente está aqui na sede da H-Racing, né, onde são feitos os carros da Copa HB20, e agora também é a hora da gente confirmar se as lendas são verdade ou não, né? Não, fala aí. Você me chamou para falar, vou falar tudo, cara. A gente ouve a origem da Copa HB20 ter sido a sua ideia de fazer um HB20, você que é concessionário Hyundai aqui também, de fazer um HB20 para o turismo nacional. Era com a ideia de você guiar o HB. Como é que você foi parar nessa ideia do carro de tração dianteira e de fazer um HB? Legal. É assim, a gente acompanhou as categorias que tiveram no passado, né? Desde a Fórmula 1 lá atrás, né? Depois veio a Palio, aí veio o Clio, veio o Corsa, né? A Copa Corsa, foi um sucesso no Brasil inteiro. Então isso a gente acompanhou lá nos anos 90, que isso foi realmente... Foi o auge, né? O auge, E quando eu cheguei no automobilismo, eu comecei a entender que não tinha mais nada daquilo, cara. Acabou. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Porque tinha uma categoria aqui, uma ali e tal. Os regionais capengando, né? Eu falei, puta, cara, acho que tem um espaço pra gente fazer algo legal, de baixo custo. Que isso era um dos critérios que eu tinha. Eu falei, eu preciso fazer um negócio de baixo custo para que a coisa virasse. E óbvio que eu não ia conseguir começar com uma categoria. Mas quando eu tive neste dia, e é uma coisa que eu falo sempre, lá no autódromo, foi o dia D pra mim. Eu falei, putz, eu quero estar no automobilismo. Então, o dia D pra mim foi ali. Eu quero estar no automobilismo. Uhum.
E aí eu peguei e falei, putz, vou querer um carro de corrida. Eu comecei a entrar para comprar carro de corrida. Você não compra carro de corrida, não tem a concessionária de carro de corrida, né? E aí eu fui atrás para comprar, e aí acabei comprando, mas eu não sabia se eu ia ter até mesmo, aqui papo bem reto mesmo, se ia ter vocação para aquilo, se eu ia ter Qual carro você comprou? Um Golzinho GT 85, cara. Para andar de Classic? Exatamente, para andar de Classic. Aí eu falei, putz, cara, eu não sei se eu vou ter vocação para isso, eu precisava entender o game, né? E aí eu fui, andei no carro, andei pouquíssimas vezes nesse carro, e comecei o projeto, falei, putz, aí no box eu vi um carro, um Celta, de um piloto da Copa hoje, do Doriguel, muito bem montado, muito bem feito. Aí eu entrei no carro e falei, poxa, mas a gente fizer um HB20 vai ser assim? Não, vai ser assim, falei, com esse painel, isso, desse jeito. Falei, então vamos fazer um HB20. E é engraçado que essas categorias aí, esse período dos regionais que a gente fala, eles ficaram congelados, né? Durante muitos anos não surgiram, você ia ver uma corrida de marcas em São Paulo, sei lá, em 2007, 2008, e você via Gol Bolinha, Corsa, os carros ficaram 10 anos ou mais congelados. Isso aí. Porque não tinha envolvimento de nenhuma montadora apoiando. E quando eu fiz o primeiro carro, que eu vou chegar lá agora, foi assim, ó, isso foi em abril. De que ano, você lembra? De 17. 17 também. Foi abril de 17. Quando foi em julho, eu comprei o HB20 para fazer de corrida. Para fazer o primeiro carro. Foi tudo muito rápido. Então, foi abril, maio, julho, Sim. eu comprei o carro. Aí eu falei, putz, precisamos montar o carro. Aí comecei a ver quem quer montar o carro. Achei a pessoa que ia montar o carro, conheci o Fabiano Cardoso, vi o carro que ele já tinha montado, falei, não, vamos fazer o carro. E aí foi, de fato foi o primeiro carro mesmo, assim, tá aí esse carro, ele tá aí. Foi o primeiro carro que a gente fez da Copa HB20, na realidade não era da Copa HB20, foi o primeiro HB20 que a gente fez. Para o Turismo Nacional. Para o Turismo Nacional. Falei, bom, vou correr no Turismo Nacional. Aí o que aconteceu? Veio o quê? Eu fiz uma cirurgia. De quê? De vesícula. Fiz uma cirurgia de vesícula e foi bem calhou assim a primeira prova em Londrina. E na realidade ia correr o Fabiano em dupla, né, com outro piloto, e eu ia correr com outro piloto. Aí o piloto que ia correr comigo acabou não dando certo, e aí eu, nesse meio do caminho, eu falei, putz, se eu correr no carro, posso prejudicar uma construção da Copa. Vão querer achar que eu estou querendo construir uma Copa para mim correr. Sim. E aí eu tomei a decisão de não correr. Sim. Né? Então você já tinha ideia de fazer uma categoria monomarca? Desde o primeiro dia que eu vi aquilo, eu tive essa ideia. Aí eu tive que começar a materializar ela, entendeu? Eu preciso materializar esse negócio. Como que eu materializo? Pô, eu não posso dar nenhum passo em falso nesse projeto, porque posso jogar o projeto inteiro por água abaixo. E aí foi assim que surgiu. Aí foi onde eu tomei a decisão de não correr. Sim. Chamei o Fabiano, falei, Fabiano, corre no 45, 45 é o meu número. Falei, corre no 45, aí ele, pô... Por que 45? Putz, cara, porque o piloto da Woodstock, que eu fazia, patrocinava na época e acabei fazendo o carro pra gente junto, na realidade ele quis fazer um HB20 também. Uhum. E aí, no dia, eu tava em reunião, ele me ligou, eu falei, sei lá que número, põe o número aí, ele inverteu o número dele. Sim, o dele era 54, já tinha os adesivos. Ficou 45 e foi muito legal, e aí acabei adotando 45 pra mim. A gente tá aqui na H Racing, tem 30 carros de corrida aqui ou mais, acho que são 30 HBs? Não, no total, em carros de corrida aqui, são 30, quase 40. Quase 40. Tem um público de milhões de pessoas no Brasil, 1,5 milhão de inscritos no Acelerados, para a gente ter uma referência aí, tem milhões de pessoas que gostam do conteúdo de carro. Mas é uma parcela muito pequena desse público que entende as duras realidades econômicas do automobilismo. É muito difícil, no Brasil e no mundo, na verdade, o automobilismo em geral, se você pegar na Fórmula 1, tem 10 equipes lá, hoje em dia, somente a Williams é uma equipe que tem fins lucrativos, digamos assim, não está sendo altamente subsidiada ou por uma montadora, ou por um sócio que faz aquilo por prazer, ou por um pai de piloto. E a minha pergunta é a seguinte, é uma loucura imensa você dizer, vou fazer uma categoria e vou assumir o risco de construir 30 carros de corrida. Você conhece o Campo dos Sonhos, né? Aquele filme americano que a frase famosa, que o cara faz um campo de beisebol e ele fala, If you build it, they will come. Se você construir, eles vão vir. Ele acredita. Foi meio isso que você fez. Você construiu os carros acreditando que as pessoas, que os pilotos, no caso, iam vir e vieram, né? Olha, Cássio, me
de fato foi meio isso. E chegou um momento que eu queria dar ré. Eu queria parar. Porque a bola de neve começa e você começa a entender o tamanho do risco, né? Aí eu falei, olhei e falei, não dá mais. O negócio ficou muito maior do que a minha vontade de fazer. Sim. A coisa começou a ir, não tem mais como. Você ficou igual os grandes bancos na crise de 2008, eram grandes demais para falir. Exatamente. Não dava Assim, mais para voltar. Não dá mais para voltar, não tenho mais como voltar. E é uma história bem legal. O processo de convencimento para fazer a Copa HB20 foi 39 pessoas. 39 pessoas? 39 pessoas. Mas você diz incluindo o Hyundai? Incluindo Hyundai. Sim. Então eu tive que convencer algumas pessoas da Hyundai, tive que convencer meus sócios. Sim. Né? Fora convencer os pilotos de vir correr com a gente. Isso eu não Sim. conto. Para construir a Copa. Vender o projeto, assim, foram 39 pessoas que eu tive que falar, olha, a gente tem um projeto bem legal, tá aqui. Uma delas, que eu posso citar o nome, que quando eu mostrei o projeto, ele falou, puta, seu projeto para muito em pé, que é o Carlos Coll. Sim. É uma história bem legal do Carlos também, do Coll, é uma história bacana. O Coll, ele é um choque de pragmatismo o tempo inteiro, né? Já tive a oportunidade de fazer entrevistas longas com o Coll. Ele é um cara que para quem não conhece a história, o Coll basicamente é quem profissionalizou a Stock Car no Brasil, transformou o automobilismo num grande negócio no Brasil. Grossíssimo modo, mais ou menos como o Bernie Eccleston fez com a Fórmula 1 dentro da realidade brasileira. Exatamente. E quando aconteceu isso, todo mundo falou, olha, tem um cara no Brasil que é um cara que mudou o automobilismo, o Carlos Coll. O dia que eu conheci ele, foi muito legal, porque eu estava com esse HB20 pronto, foi em dezembro de 17, e estava lá em Interlagos, e estava tendo uma prova da Truck junto. E os HB20 estavam lá. E eu nem sabia que ele tinha ido lá olhar os carros. E tudo bem. Coincidentemente, abril de 2018, podem depois olhar no calendário, acredito que foi a etapa da Truck em São Paulo. Uhum. Eu fui na etapa da Truck em São Paulo. E aí o que aconteceu? O Wagner da Motu me apresentou o Coll. Uhum. Falou, pô, o Coll tá aí e tal. E me apresentou na hora, assim, ó, esse aqui é o Daniel da Hyundai da HB20. Ah, não, você que é o famoso Daniel da HB20. Famoso eu não sei se eu sou. Mas uma coisa eu garanto, o HB20 sou eu mesmo. E aí, foi assim que aconteceu. E aí o Coll, a gente trocou o telefone, passou uns meses, ele me mandou uma mensagem. Pô, você tá a fim de bater um papo? Queria conhecer teu projeto. Eu mostrei o projeto pra ele. Falei, sim. Cara, teu projeto para em pé. Sim, e tinha especificamente nesse formato, tanto da questão de ser um carro contemporâneo, que tem essa identificação do showroom, né, com o consumidor, mas também na faixa de preço, né? O Brasil estava carente de uma categoria profissional mais acessível, digamos assim. Exato. E aí que foi quando mas isso foi uma identificação minha. Eu identifiquei que tinha esse gap, tinha esse buraco dentro do automobilismo hoje, aqui no Brasil, né? Irmão, a gente precisa de alguma coisa. A gente tem grandes categorias, eu posso falar delas porque eu curto muito o automobilismo hoje, eu vivo o automobilismo também, né, Cássio? Então, assim, a gente tem estoque, que ali, os tops, pilotos tops do Brasil estão ali. É a nossa Fórmula 1. É a nossa Fórmula 1. Aí a gente tem outras categorias, tem a Truck, também grandes pilotos estão lá, uma categoria diferente. Truck é a nossa NASCAR. Exato, é um apelo para um outro demográfico. Exato. Então aí a gente tem a Truck, a gente tem Sprint Race, que é uma categoria muito show, muito show. O Thiago faz um trabalho lá. Eu falo assim, e eu gosto muito de conversar com você, porque eu tenho uma relação mais longa com o Thiago, corri temporadas completas, 17, 18 e 19 na Sprint, 16 a gente fez metade da temporada. Mas o Thiago, eu falo sempre, o Thiago é um maluco e você é um maluco. Pessoas que estão investindo no automobilismo de forma profissional para ter retorno, para você fazer isso no Brasil, você tem que ter batido a cabeça assim, em algum momento. E é fantástico assim, ver. Assim, a gente se sente como pessoas que fizeram carreira inteira no automobilismo, apaixonados pelo esporte, a gente se sente quase que sócio de vocês, assim, a gente está investido emocionalmente no sucesso de vocês, porque a gente sabe o quão difícil é ter sucesso. Então, assim, é muito legal essa questão, Cássio, é muito bacana. Eu fui tentando achar um espaço, porque eu acho que a Stock tem o espaço dela, a Truck tem o espaço dela, a Porsche tem o espaço dela, a Sprint tem o espaço dela e a Copa HB20 tem o espacinho dela. Agora, eu queria
transcender aqui um pouco além do automobilismo, a gente está aqui, a Racing é dentro de uma concessionária Hyundai e você é o presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai. Isso. Que, inclusive, como é que pronuncia? É a Abrahi? Abrai. Abrahi, que a galera fala. Eu acho engraçado, nos Estados Unidos o pessoal fala Hyundai, que é a pronúncia correta, né, coreana, e na Inglaterra, o britânico, ele define como ele vai falar e dane-se os outros, né? Se fala Hyundai, né, ele fala o Y antes. Mas eu tenho, assim, uma coisa que a gente até teme um pouco é essa comoditização do carro que está acontecendo e pessoas da nossa geração, a gente fala ali de Fórmula 1 dos anos 80, ainda tem um vínculo emocional muito grande. Forte. O automobilismo ele surgiu como negócio dessa ideia de win on Sunday, sell on Monday, né? Você vence a corrida no domingo e aí você vende o carro do showroom na segunda. Eu acho isso muito legal da Copa HB20. Você acha que isso existe ainda? Você acha que um carro que está na pista ajuda a conquistar um consumidor, a trazer esse lado de vínculo emocional com o carro? Vamos lá. Assim, eu acredito. A gente está num mundo bem diferente, né, daquilo que a gente viveu nos anos 70. A gente não, né, que a gente era criança, estava nascendo. Acho que é uma espécie de era de ouro do automobilismo. Mas 70, 80, né, até década de 90, automobilismo muito pujante, muito forte, né? Principalmente no Brasil também, a gente teve Emerson, Piquet, Senna, entre outros grandes pilotos. Se a gente for falar que a gente teve inúmeros grandes pilotos, tivemos grandes pilotos na Fórmula Indy também, como Boesio, Castro Neves, o próprio Emerson de novo. Quer dizer, então, assim, foi um momento muito legal. E, obviamente, eu entendo que houve uma ruptura no automobilismo com a morte do Senna no Brasil. No Brasil. Entendeu? Eu falo isso sempre. Teve uma ruptura do automobilismo. Então, os caras... Isso prejudicou um pouco o automobilismo brasileiro. Fato. Só se você ver os números, né? Sim. E aí depois a gente tem uma outra, que é até uma outra aba aqui, mas o fim da geração Rubinho Massa, isso. O fato do Brasil não ganhar uma corrida há 11 anos na Fórmula 1 é um funil, né? Diminui o interesse das empresas no topo e isso vai para baixo, cascateando. Né? Então, na real, quando eu tomei essa iniciativa, eu enxergo como negócio mesmo. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo assim, eu enxergo o automobilismo como business. Né? Puta, legal, tem uma paixão, sou piloto, Tem. Então, beleza. Uma coisa é o Daniel piloto, né? Que corre atrás de patrocínio como qualquer outro piloto, que faz tudo certinho. E também o Daniel, dono de categoria, que tem que fazer o negócio ser autossustentável e rentável. Né? Então, foram as duas coisas que eu tive que mesclar e tentar fazer uma categoria que atendesse as minhas expectativas como piloto, que não sou da categoria, mas tudo que eu faço na categoria como se eu estivesse lá. Sim. Então, assim, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter carro reserva. Então, eu vou fazer carro reserva. Sim. Eu gostaria de ter isso. Então, vamos fazer isso. Sim. Então, eu me coloco na figura de piloto para poder fazer uma boa entrega para ele. Automaticamente, também, como sou piloto, também faço as entregas de patrocínio para os meus patrocinadores. Automaticamente, a mesma coisa eu enxergo para os pilotos da Copa HB20 como fazer. Então, é uma equação. Uhum. Você tem que ir fazendo uma equação. E aí foi aquele processo de convencimento dos 39. Que exigiu paciência e disciplina. Exatamente. Mas aproveitando, você tem essa posição muito única de ter esses dois chapéus. Um de promotor de categoria e outro de dono de concessionária, de vendedor de carro no varejo. Boa. O quanto isso interfere, você acha? Você acha que nessa sociedade atual que a molecada está toda no celular, ainda existe o automobilismo ainda consegue criar esse vínculo emocional que vai gerar venda? Eu acredito por algumas coisas, tá? Para você entender. Quando a gente pega um carro da Copa HB20 e coloca dentro da concessionária, e aqui a gente faz isso direto porque a gente está aqui com todos os carros e a gente está concessionário no mesmo complexo, e eu às vezes pego carros de corrida aqui e mando para outros concessionários e tal, o cliente pergunta, mas é o mesmo carro? Sim. Mas esse é o motor do carro? Que é o meu motor? É o mesmo motor, é o seu motor. É um selo de qualidade ainda. É um selo de qualidade. O produto está sendo testado na pista. Altamente resistente. O cara fala, putz, legal. Então, isso eu acho que remete. Que é o que eu acho que remetia lá atrás também. Acho que não muda. A gente tem um mundo hoje com essa visão muito tecnológica de celulares, crianças, etc. Mas, cara, tem experiências familiares que não é só isso. Tem também ainda, entre aspas, a molecada, né? A gente fala molecada no bom sentido,
que tá fazendo seus 18 anos, 17, 18 anos, que quer o carro. Sim. Meu sobrinho mesmo, não via a hora de fazer 18 anos para Sim. poder ter o carrinho dele. Mas você sabe que é um número que me assusta muito, assim, como pessoa que vive a minha carreira inteira vivendo do automobilismo direto ou indiretamente. Se diz que em 1980, 70% dos americanos que faziam 16 anos tiravam a carteira de motorista no mesmo ano. Hoje é 25%. Essa questão toda, a molecada quer estar no Uber, quer estar... Mas enfim, acho que essa é até uma outra... Mas tem isso, sabe? Eu nunca me imaginei andando de Uber. Sim. Eu ando. Sim. Né? Então, assim, nunca me imaginei ter que pegar... A primeira vez que eu andei de Uber foi... Nunca vou esquecer. Tava eu, minha esposa e um amigo, a gente andou de Uber na África do Sul. A gente tava na África do Sul. Putz, mas a gente não sabe onde é, mas a gente sabe o nome do hotel. Eu falei, peraí. Foi, colocou chamou um Uber. E falei, putz, isso aqui é muito legal. Na hora eu baixei o aplicativo e falei, quero isso também. A conveniência é um choque assim, no começo. Não vamos dizer que o Uber é o vilão dos automóveis, que ninguém mais vai querer. Não, eu acho que tudo tem o seu espaço, o seu momento. Eu vejo pessoas, eu tenho uma pessoa que eu estava negociando, um executivo de uma grande empresa, que veio da Europa para o Brasil e não estava... Não, posso. Ela, o marido e um filho, não preciso de carro, vou ficar sem carro. Poxa, chegou um momento que ela virou para mim e me ligou e falou, pô, me ajuda a comprar um carro? No Brasil não dá para não ter carro. Me ajuda para comprar um carro porque eu preciso de carro. Então, assim, as pessoas podem até tentar, e acho que pode ser cômodo, e putz, vou sair, vou para um evento, vou para um casamento, eu vou beber, eu vou pegar um Uber, dá pra caramba. Sim. Ele precisa do carro, a locomoção dele... No dia a dia urbano das grandes metrópoles, eu acho que você pode abrir mão do carro. Eu sou um que uso muito pouco carro, o meu transporte diário é moto. Mas a nossa questão geográfica e até os nossos hábitos de vai pra praia no final de semana... Mas o Passatão você não abre mão. Não abro mão justamente até por esse rolê de final de semana. A gente não tem malha ferroviária, o transporte aéreo é muito caro, né? Óbvio, digo assim, no Brasil você tem que ter carro, se você tiver condição, né? É evidente. Aproveitando também ainda, a gente está gravando aqui no que a gente espera que seja o início do fim da quarentena aqui, mas de novo você com esse dois chapéus de vendedor de carro no varejo, de promotor de categoria, o que você está imaginando ou esperando para o segundo semestre? Primeiro no automobilismo, qual vai ser o novo normal? Eu acho que, assim, o primeiro... esse negócio do novo normal, nem a gente sabe realmente quais são os protocolos do novo normal, né? Todo dia tem um novo normal. Exatamente. Agora é o novo do novo. Então, assim, tudo foi mudando, né? Mas eu acho que, assim, a tendência da nossa vida é voltar perto da normalidade. Obviamente que eu acredito muito que tudo isso que nós passamos, isso vai ser algo que vai ficar. Por exemplo, daqui... Máscara, álcool gel. Para mim, de verdade, isso daqui... antigamente, se a gente visse alguém andando com um negócio desse na rua, a gente falou, não. Mas sabe quem que a gente vê? O ser humano ele é muito teimoso. A gente que tem a oportunidade e o privilégio de poder viajar internacionalmente, se você pega uma conexão na Europa, mas boa parte dos asiáticos usava máscara. Por quê? Porque a SARS-CoV-1 foi muito forte lá. Então, gerou a cultura da máscara lá. E olha só como a gente é arrogante, o ser humano é arrogante. Eu olhava aquilo e eu me sentia quase que ofendido. Eu também. Porque parecia que ele estava com nojo da gente, né? E, na verdade, é o contrário, né? Ele está se prevenindo. Está se prevenindo e prevenindo todos os outros em volta, né? Mas eu vou te falar um negócio que aconteceu, eu te falo até a data. No dia 12... E só para concluir, para não perder o gancho, o álcool gel, que hoje em dia, antes mesmo da pandemia, já era uma coisa bastante frequente aqui, mesmo no Brasil. Sim. Hoje em dia é 100%, mas já era constante. Vem da gripe suína, do H1N1, né? Não, é assim... mas no dia 12... Dia 12 de março, eu fiz uma última viagem, foi minha última viagem antes dessa loucura, eu fui para Campo Grande, e já estava o comecinho, né, disso. Estava eu e o presidente do banco, Hyundai, e o vice-presidente da Hyundai, a gente estava juntos. Eu cheguei no aeroporto, ele me deu a máscara. Eu nem tinha máscara, ele me deu a máscara. Toma, eu pus a máscara assim, e estavam poucas pessoas de máscara. E até então, era o contrário, as informações erradas. Assim, olha, só pode usar máscara quem é suspeito de estar com o coronavírus.
E na realidade não era, uma prevenção que hoje virou protocolo, Sim. acho que mundial, né? Mas uma coisa, como essa situação foi tão maluca, eu me lembro mais ou menos nessa época aí em que ainda existia essa controvérsia, fim de março, eu pesquei 2 informações que era o seguinte: a máscara só serve para você não transmitir para o outro, ou seja, só se você tiver contaminado faz sentido você usar a máscara. Esse era o protocolo, ali, 15 e 20 de março. Ao mesmo tempo que se dizia na mesma época, 60 ou 50 ou 80 ou 20 ou 30% de quem contrai o vírus é assintomático. Eu falei, mas peraí, então todo mundo tem que usar máscara? Porque um monte de gente pode achar que não está, mas na verdade está. E a Organização Mundial da Saúde, furei a Organização Mundial da Saúde em 10 dias aí. Não, então assim, é um negócio maluco. Então assim, eu acho que, como que vai ficar o segundo semestre, que foi a sua pergunta inicial? Acho assim, Cássio, a gente vai voltar muito próximo do que era, mas obviamente com alguns protocolos que vão ficar. Sim. Quando a gente fala de automobilismo, acho que a gente vai fazer primeiras corridas realmente sem público, como aconteceu na NASCAR, como deve acontecer na Fórmula 1, como isso deve se desenrolar mundo afora, vamos dizer assim, lugares do mundo que já estão mais vamos dizer assim, o ápice do problema já não é mais tanto, como na Europa, tudo voltando ao normal. Então, eu acho que isso daí é o que a gente vai sentir aqui também, só que num timing um pouquinho diferente. E as coisas têm que voltar literalmente ao normal, né? Em relação ao mercado automotivo brasileiro, assim, vocês já têm na associação, por exemplo, uma projeção, olha, a gente acha que esse ano vai ser -5, -10, -15, ou ainda é muito cedo para fazer esse tipo de conta? Ó, existem várias especulações, mas de fato, mesmo nós, como FenaBrave, ninguém sabe, porque está fechado. Os concessionários amigos meus que voltaram Brasil afora sentiram uma queda muito grande. Sim. As pessoas não estão na rua, né? Não estão na rua. Mas eu acho que quando a coisa for voltando, aí a gente tem algumas coisas que vão impactar. O desemprego, tá? Eu escutei hoje, no estado de São Paulo foram 296 mil pessoas que deram baixa na carteira profissional. Sim. Isso em 3 meses. Empregos formais, Sim. fora os informais. Sim. Então, quer dizer, 300 mil pessoas é muita gente. E a insegurança da pessoa de fazer uma compra grande. Né? E também falar, putz, e agora? E ter esse dinheiro parando de girar na economia, isso impacta. Então, eu acho que a gente vai ter uma redução, sim. Eu não sei te precisar se é de 20, 30, 40%. Nessa dimensão, mas para mim, 20% é o piso. Assim, é o mínimo que vai cair. Putz, foi muito bom, a gente vende 80% do que a gente vendia. Isso é a minha opinião pessoal. Eu estava ouvindo o podcast da Fórmula 1 esses dias com a entrevista do Cyril Abiteboul, que é o chefe da Renault na Fórmula 1, né? E ele estava explicando justamente como o negócio automotivo vai ser impactado e isso vai impactar por consequência a Fórmula 1. Ele falou, ontem me falaram que as vendas da Renault na França caíram 90%. E a minha reação foi, mas como é que conseguiu vender os 10%? Até a gente está aqui, a parte de pós-venda está funcionando, mas a parte de venda, showroom, não. Não, mas aí é que eu vou chegar para você. Esse mês aqui eu estava hoje falando com uma pessoa da Hyundai que estava aqui com a gente. Eu devo vender esse mês em torno de mais ou menos 30% do que eu vendia. Fechado. Mas como? Remoto, online. Então, assim, isso são coisas que eu acho que o coronavírus trouxe que vão ficar. Sim. Essa venda mais à distância. Sim. Né? Antigamente, eu lembro disso, meu pai, quando eu era criança, foi comprar um apartamento e o corretor foi lá na minha casa com um folheto. Meu pai comprou o apartamento. Sim, um projeto. Quando você compra um apartamento na planta, em última análise, você está fazendo. Então, assim, nada mais diferente do que a gente está fazendo. Então, a gente está procurando dar toda a segurança pro cliente. Se ele quiser, a gente manda um test drive para ele fazer um test drive em casa. A gente manda um profissional, a gente tem feito testes periódicos nos nossos profissionais. Quer dizer, tudo isso para a gente poder ter uma segurança e transmitir uma segurança para o cliente também. Né? E aí já entrando mais, tirando os seus chapéus todos aí e já entrando mais no seu feeling de pessoa física mesmo. Você acha que porque esse ano, vamos lá, vamos ter uma quarentena aí de mais ou menos 3 meses, isso é 25% do ano, é realmente muito difícil buscar. Agora, em 2021, você sente que a tendência é que as coisas retomem uma normalidade, assim, que a gente tenha... Porque o que acontece? Nesse período agora, a bolsa cai 15% no mês, mas já no mês seguinte sobe 12%. Você acha que o mercado
tem uma tendência de recuperação forte no ano que vem ou ainda não? Eu acho. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Bom, se eu não fosse otimista, eu não faria essas doideiras aqui. Então, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, mas, olhando, a gente estava vendo numa curva boa de crescimento econômico, falando do nosso país. E o mundo inteiro também vindo, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que, assim, a gente tomou um tranco em 20, um puta tranco que o mundo tomou, não foi o Brasil, não foi os Estados Unidos, não foi a China, não foi a Europa como um todo, foi um tranco. A gente tem um problema de saúde pública, que é fato. A gente tem um problema do coronavírus, que ele mata as pessoas, mas a gente também não pode simplesmente esquecer que existe que trabalhar, que viver, que comer, obviamente com todos os protocolos que se deve tomar, álcool gel, segurança, tudo isso até que a gente realmente tenha uma solução para esse problema. Tá se falando agora de uma vacina em outubro também, né? Então, assim, e até lá a gente vai ter que entre aspas, se arrastando no sentido de se prevenir, e a gente tá aqui todo mundo de máscara. Então, onde eu quero chegar nisso? Eu acho que 21 é um ano de uma retomada, obviamente, tudo vai depender de quando sai uma vacina, quando sai tudo isso, para dar essa tranquilidade, mas a gente também não pode esquecer de uma coisa, eu estava falando ontem com a minha esposa, a gente não podemos esquecer que pode vir o Covid-20. Eu falei essa mesma né? coisa. Não podemos esquecer mais disso. Então a gente vai viver um momento diferente de precauções, disso, aquilo, aquilo outro. Agora, que o mundo vai ficar muito mais esperto, as empresas vão ficar com muito mais. Eu acho até que mesmo vão procurar ter mais envergadura para um problema, se acontecer isso novamente. Tomara que não aconteça, né? A última vez que a gente passou por um problema desse, salve as devidas proporções, que lá na época foi muito maior, foi em 1919, Sim. 17 a 19, se eu não me engano. Então, essa, na minha visão, é o que a gente tem para 21. 20 acabou. Sim. 20 a gente vai viver, né? Vamos viver um ano que vai entrar para a história. Putz, eu vivi em 2020. Sim. Pode ter algumas coisas que a gente entra. Eu vivi em 2020. Vou contar para os meus públicos como que foi 2020. 2020 foi difícil. Caramba. Olha, essa coisa do novo normal, né? No Salão do Automóvel de 2018, eu noto, por exemplo, estou assistindo um filme antigo, coisa, agora a gente está assistindo muito filme, né? E você vê a pessoa se abraçando um estranho, assim, você até se assusta, né? No Salão do Automóvel de 2018, eu apertei a mão e assinei bonés e tirei selfies com 600 pessoas no stand da Militech, que eram os patrocinadores. Apertei a mão de 600 pessoas, ou seja, essas 600 pessoas apertaram a mão de outras 599 através de mim, né? Vamos lá. Você seria um grande transmissor. Exato. Era uma coisa assim, eu acho que... e no Brasil isso vai ser engraçado, porque a gente tem a cultura muito do contato físico, né? Essa questão de você vai fazer uma reunião de negócio... Até tem uma outra questão, né? A reunião de negócio presencial já vai ter uma queda brutal aí. Mas a gente chegava e apertava a mão de todo mundo. No Brasil ainda, homem ainda beija a mulher. Normalmente a cultura, né? E eu acho que isso acabou, acho que isso não volta. Eu acho que isso não volta, até por uma questão de protocolo mesmo. Acho que esse costume acabou, assim, de apertar a mão, agora é o cotovelo. Eu tenho isso comigo, que também eu concordo com você. A gente tinha comportamentos, assim, quase como pensar uma pessoa que estava transando sem camisinha no início dos anos 80, assim, no início da AIDS. Era um comportamento temerário que acabou. E quando você é visto na rua sem máscara? Sim. Você é um ET, cara. Sim. Você tá errado. Então, acho que isso tudo muda sim, vai ficar, né? Acho que isso são coisas que o Covid trouxe pra gente. Então, essa é a minha visão. Mas eu acho que a economia se recupera razoavelmente rápido. Eu acho que... Na crise existem as oportunidades sempre, né? Eu fiz uma loucura semana passada, o corretor tá me ligando aqui. Eu fiz uma proposta numa casa, porque o juro despencou e o preço está muito mais baixo. O carro está rolando isso, é o momento do cara chegar na concessionária, no online ali, tentar chutar uma canela. Não, mas assim, entendendo isso que você está falando, obviamente uma casa é um valor agregado muito maior, né? A liquidez de uma casa é infinitamente maior. E aí vai da necessidade realmente de cada um. Então, aonde que eu enxergo? Existe oportunidade sim, tá? Existe oportunidades de preço, existe oportunidades de taxas de juros, existe oportunidades de um monte de coisa. Então, assim,
a pessoa hoje que quer comprar um carro, que está no momento de comprar um carro, que tem condições de comprar um carro, é um momento bom de se trocar. Mas isso é uma janela que vai se fechar logo, né? Porque depois a tendência, isso é uma briga que eu compro sempre com a audiência do Acelerados que se frustra com isso, mas a natureza do negócio automotivo, pelo menos no Brasil, é essa. Quando você tem recessão, cai volume, desvaloriza a moeda, tem que subir a margem, né? Não tem jeito. A tendência, a gente já está vendo reajustes de preço. Né? Assim, na realidade, muito em virtude, o carro é muito dolarizado, né? O dólar subindo muito. Explica por que o carro é dolarizado. O carro feito no Brasil é dolarizado, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar isso também. Tem muito componente importado, muito componente importado. Se a gente vê a parte eletrônica do carro, ela é toda importada, ela vem, no caso do Hyundai, até os motores vêm de fora. Né? A Hyundai, ela fabrica o carro no Brasil, ela monta o carro no Brasil como montadora, mas ela fabrica o que? A lata, a estamparia, etc. Mas o motor vem pronto, ela não tem uma fábrica de motores no Brasil. Então, quer dizer, isso tudo é dolarizado. Isso é outra coisa que para te ajudar nessa explicação, ajudar o público aqui, não existe a Hyundai, uma grande empresa com um grande CNPJ global, porque cada país tem as suas legislações. Então, existe uma subsidiária aqui, Hyundai Motor Brasil, que tem um CNPJ, e se a Coreia está fabricando um motor e está enviando para o Brasil, o CNPJ Hyundai Motor Brasil está comprando da Hyundai Motor Company de lá e o preço é em dólar. Exatamente. É exatamente isso, é isso aí que acontece. E às vezes, no caso do motor, está comprando da própria dela mesma. Sim. Né? Ela pode fazer um preço mais camarada. Mas se a gente vê, tem outras empresas, por exemplo, que compram chicote. Chicote vem tudo da China. Sim. Né? Chicote é tudo produzido na China. De todas as montadoras. Não é Hyundai, Toyota, Honda, General Motors, Chevrolet, Volkswagen, muito chicote é feito na China. Você não acha que nesse novo mundo pós-pandemia aí, por exemplo, o Brasil nem tem tanto peso internacional nesse tipo de conversa, mas você pega uns Estados Unidos, uma Alemanha, uma França, não pensa, peraí, será que a gente não deveria produzir os chicotes aqui, mesmo que custe um pouco mais, para a gente não estar à mercê da China, por mais que os preços sejam menores na China? Olha, isso é polêmico. Tínhamos grandes empresas que faziam isso no Brasil, né? Tínhamos grandes empresas. É que o custo do Brasil ficou muito alto. Sim. E aí a China acabou absorvendo isso. No nosso caso. A gente não pode se dar ao luxo, mas os Estados Unidos, digamos que GM, Ford e FCA sentem e falam, quer saber? Vamos pagar 80 centavos a mais na unidade do chicote. Podem, e eles têm esse poder para isso. Sim. Né? Então é a grande realidade. Se você entrar numa fábrica de 25 anos atrás, não vamos muito longe, eu não estou falando de 25 anos atrás. No 2020 eu estou falando dos anos 90, 95, 90. Você entrava numa fábrica, eles produziam muito mais do que eles produzem hoje. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que acontece. Uma fábrica produzia N componentes que eles terceirizaram. Eu lembro quando a fábrica da GM em Gravataí, ali, eu ainda morava no Rio Grande do Sul, nos anos 90, ela foi apresentada como algo revolucionário. Que fabricava as tava sistemistas. Os sistemistas juntos ali, né? Então, isso é uma coisa que foi revolucionária. A GM começou com isso no final da década de 90. Isso, na realidade, foi para a produção do Celta em 2001. Né? Mas eles começaram lá, os testes lá no final da década de 90. Mas foi uma revolução, que outros lugares do mundo assim. Então, os próprios, eles terceirizaram e os terceiros iam para a planta. Existe isso hoje, é normal em todas as fábricas, mas não vai mudar a dolarização. Em virtude até mesmo do próprio aço, que vem, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive na Coreia e o aço o aço do carro Hyundai é Hyundai. Sim. Ela produz o aço. Aí eu estive na Coreia, aí a gente chegou, era um grupo de brasileiros que estavam lá, a gente foi visitar, tinha algumas reuniões lá. E aí foi isso, olha, tá vendo esse minério aqui, ó, esse minério de ferro é brasileiro. Sim. Como assim? A gente compra o minério de ferro no Brasil, vem aqui, eles têm uma siderúrgica, né, que é a Hyundai Steel, e transforma. Isso é bem atípico, né, na indústria. As demais grandes montadoras não têm isso. As coreanas têm muito isso, a Hyundai Mobis é uma sistemista da própria Hyundai. Isso. A Hyundai é muito verticalizada, né? Sim. Então ela produz tudo dela mesma. Ela compra dela mesma, mas ela produz. Sim. Outras montadoras compram de outros fornecedores que não são dela. Mas, em resumo, a gente tem, sim, uma tendência de aumento de preço dos carros no Brasil, digamos aí, a partir de julho, agosto. Já está tendo, Cássio. Sim. Já começou a ter alguns aumentos agora.
esse mês. Eu acho que se acomoda um pouquinho, aí lá em julho, agosto também deve voltar novamente. Então eu vou fazer uma outra pergunta polêmica aqui, que é outra briga que eu tenho Aperta, pô. seguida com a audiência do Acelerados. Carro é caro no Brasil? Porra, agora você vai perguntar. Vamos lá. Eu acho que o carro não é caro no Brasil, mas você vai entender o que eu estou dizendo. O nosso dinheiro que não tem valor. A primeira questão dessa pergunta é a seguinte, eu já acho essa pergunta completamente capciosa, porque não existe caro ou barato. Caro ou barato é relativo. Para o Jeff Bezos, nada é caro. Uma LaFerrari é barata para o Jeff Bezos. A pergunta intelectualmente honesta é: o carro no Brasil custa mais do que em outros países do mundo de indicadores econômicos equivalentes? Exato. E a resposta é não. Ainda mais agora com a extrema desvalorização da nossa moeda. Exato. O grande problema é a nossa economia. Se a gente tivesse uma economia mais pujante, a nossa moeda estivesse valendo mais, obviamente o carro seria mais acessível ao consumidor. Então, assim, porque o carro é um sonho, né? Mas o que eu vejo hoje? E aí você vai entender o que eu estou te falando. Por que eu não acho que o carro é caro no Brasil? Tem as suas... Mas hoje, quando você vê, cara, a população ela tem muito mais carro hoje. Você vê as pessoas muito mais motorizadas, como há 30 anos atrás você não via. Foi uma explosão que a gente teve ali nos anos... O que aconteceu, na verdade? Isso até amarra... Eu falo isso, você é 5, 6 anos mais velho que eu, acho que a gente está mais ou menos numa geração parecida, que é o seguinte, a gente percebeu o mundo em torno de nós no fim dos anos 80, mais ou menos, que o Brasil estava numa situação horrorosa. E uma coisa que eu lembro muito assim era essa miséria abjeta mesmo. Você tinha muita miséria muito predominante no dia a dia, mesmo em Porto Alegre, de onde eu sou, que é uma cidade que tem, para as grandes cidades, aí, os melhores indicadores do Brasil. Aí a gente teve um período de 93, governo Itamar Franco, início do Plano Real, até 2014, 15, o início da crise econômica que termina no impeachment da Dilma, que aos trancos e barrancos, o Brasil só andou para frente. E aí o que aconteceu? A renda média do brasileiro foi crescendo, 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 e o preço do carro nem importava muito, porque o crédito existia e a renda ia subindo, subindo, subindo. O Brasil foi ficando cada vez mais motorizado. De 2015 para cá, essa curva quebra, né? A renda do brasileiro para e todas as outras pressões inflacionárias, de câmbio e de recessão aqui, descola, né? O preço em relação à renda, o crescimento descola. Eu vou te dar um exemplo que é simples. E a gente pode falar, nós vamos falar de 7 anos, tá? Eu vou falar números aproximados, tá? Um HB20 custava, em 2012, o lançamento dele, R$32 mil. Um HB20 hoje, de entrada, custa na faixa de R$45 mil. Não é tão grande o salto, né? Então, assim, nós estamos falando de 8 anos. Sim. Então, quando você faz essa mudança de câmbio, etc., mas o que veio lá de trás? Justamente o dólar é mais barato hoje com a desvalorização. Exato. Então, assim, esse é o onde é que as coisas se encaixam. Por isso que eu não acho que o carro é caro no Brasil. Ele é acessível hoje, poderia ser mais em conta para o consumidor em virtude do quê? Virtude justamente da nossa moeda. O grande problema é a nossa moeda, o valor da nossa moeda. E o custo do Brasil, o que é o quanto? Porque assim, a gente não tem só o carro mais caro do mundo antes da desvalorização, digamos assim. A gente também tem o iPhone mais caro, tudo que tem valor agregado e é produzido aqui custa muito. Infelizmente, a nossa carga tributária ela é muito forte e isso faz com que o consumidor pague a conta. Nós, consumidores, pagamos a conta. O pessoal, eu sou consumidor de carro também, eu também compro carro, apesar de ser concessionário, eu tenho que pagar, eu tenho que ganhar dinheiro para pagar. E a gente paga um imposto muito caro, um iPhone. Poxa, a gente vai comprar um iPhone aqui ou lá fora, você acaba vendo os valores. Sim. Então, assim, infelizmente a nossa carga tributária é muito grande. Espero que no futuro ainda eu consiga ver um governo fazer realmente uma boa reforma tributária desse país que seja sustentável, porque reforma tributária que não seja sustentável também não adianta. Mas eu gostaria muito de um dia poder ver uma grande reforma tributária que as pessoas conseguissem adquirir sem pagar tanto imposto. Eu trabalhei 8 anos na Red Bull, a gente tinha também o Red Bull mais caro do mundo na época. A gente tem o Big Mac aí, o índice Big Mac, um dos mais caros do mundo. Mas uma coisa que eu também queria ouvir de você, porque é outro debate forte aí na audiência do Acelerados. A margem, principalmente nesse segmento aí de HB20, Onix,
A margem nesses carros, ela é um pouco mais alta percentualmente em relação a países como os Estados Unidos, onde as margens são muito baixas, mas fazer carro, acho que a Hyundai é até um caso à parte, tem um modelo de negócio um pouco diferente, mas fazer carro de volume no Brasil para vender a 40, 50 mil reais não é um bom negócio. Né? E assim, ó, a margem dos Hoje, né? carros, a margem dos carros, às vezes o consumidor fala assim, nossa, não acredito. Eles acham que o concessionário ganha muito dinheiro no carro. Tô aqui abrindo o coração para você e consigo provar. Hoje, um concessionário ganha 3% no carro, Sim. 4% no carro. Quando ele fala assim, puta, ganhei pra caramba, ganha 5%. Mas eu digo para a montadora, né? Eu vi um dado que me impressionou. Eu vou chegar nisso. Sim. Eu vou chegar nisso. Aí o que acontece? Aí você fala assim, não, mas aí eu tenho. Aí a gente tem uma subvenção tributária. Então, o carro já vem com o imposto recolhido da montadora para mim. Então, quer dizer, toda a carga tributária também fica com ela. Aquilo que eu pagaria fica com ela. Ela recolhe por mim. Sim. Para que a gente tenha realmente uma cadeia uniforme. Então, ela também tem uma margem super espremida. Quando eu hoje, como presidente da associação, acabo participando desse movimento de olhar custo dos carros, e quando eu olho, eu falo, porra, não acredito. Por isso que Chevrolet e Ford aí tiveram dificuldades no auge da crise, principalmente, porque estavam muito focadas nesse segmento, né? Estavam vendendo muito Onix, vendendo muito K, mas o dado que eu ia falar, eu acho que foi a Quatro Rodas que levantou isso há alguns anos atrás. Os dois carros que mais colocam dinheiro no bolso do seu fabricante no Brasil, ou seja, margem em reais vezes volume de vendas, eram Corolla e Compass. Porque são carros que têm um ticket médio já acima de 100 mil reais e tem um volume interessante. Hoje deve ter aí 50 mil, coisa. Mas você vender 250 mil Onix, você faz bem menos dinheiro do que vendendo 40 mil Compass. E assim, a gente está falando de um Corolla, que é um carro que foi super bem aceito, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Sim. É um carro que é uma referência hoje de durabilidade, etc. Falar que não, eu falo isso abertamente, não sou concessionário privado, é verdade. E o Compass é um carro que caiu na graça da galera. Virou sonho de consumo, né? Da classe média. Né? Então, realmente tem uma... Mas aí sim existe uma margem, eu quero dizer, para você ter uma margem atraente, você tem que meio que ir desse patamar de 100 mil reais para cima. Aí eu acho que todas elas. Sim. Acho que aí, de fato, todas as montadoras acabam tendo uma margem maior, valor agregado maior, sim, uma margem maior também. O resumo é muito difícil fazer negócio no Brasil. A gente, por exemplo, Ford, GM e Volkswagen, por terem capital negociado em bolsa na Europa, nos Estados Unidos, os números são públicos. Então você consegue, é fácil de achar. Eu vi um dado ali, né, de 2014 a 2017, especificamente GM, Ford e Volkswagen, que na época, e junto com Fiat, né, mas Fiat os números eram fechados, acho que aí não era a época da FCA ainda, ou já era, mas enfim, essas três acumularam 22 bilhões de reais em prejuízo no Brasil nesses 4 anos. Muitas montadoras fizeram água no Brasil durante esses últimos anos aí. E aí é onde que é o grande desafio agora dessas montadoras, né? Na minha opinião, assim. Nesse problema, às vezes uma montadora tinha um problema num país, ela ia lá, levantava a mão e vinha dinheiro Sim. da matriz, né? Hoje o problema foi no mundo. Sim. Todas as... Então, assim, não tem todo mundo pra levantar, levantada, entendeu? Até a matriz. Sim. Então, ela vai ter que se reinventar, porque senão... Temos notícias aí de montadoras pelo mundo, graças a Deus não são as que eu trabalho, mas que estão em situação bem difícil. Talvez a gente tenha uma tendência aí de fusões, aquisições também, né? Eu acredito muito nisso. Daniel, tá chegando perto do limite aqui de 1 hora. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô fazendo em todos os episódios e eu gosto... Eu não sou pai ainda, apesar de ser recém-casado, e eu gosto muito de ouvir, principalmente de quem é pai. Dentro desse contexto aí, desses 20 anos que a gente viveu achando que o Brasil estava caminhando rumo a uma direção e agora a gente tem dúvidas. Se de repente a gente já não chegou lá e o destino final é isso aqui, talvez não seja tão legal assim. A minha pergunta bem simples é a seguinte: o Brasil tem jeito? O Brasil vai dar certo? Cara, eu sou um cara muito patriota. Então talvez você fez essa pergunta
para a pessoa errada neste momento. Sou muito patriota. Mas muito patriota e muito otimista, então. E muito otimista. Eu acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que a gente já vem há alguns anos vivendo novos momentos na nossa política. Não tem como a gente falar de Brasil e não falar em política. Acho que a gente vem numa melhora política muito grande. Não de A ou B ou C, ok? Não estou falando de partido político. Tem uma frase boa do meu pai que é o seguinte, quando você fala de comparar Brasil e Estados Unidos. Meu pai fala, nos deem 200 anos de democracia e capitalismo. A gente está hoje no 85 para cá, a gente está no ano 35. Exato. Então, perfeito, isso eu vou guardar para mim, né? Pode falar para ele. Vou roubar dele para mim isso daí, mas é uma pura verdade. O que eu acho é o seguinte, e quando a gente teve essa mudança, né, de ditadura para o nosso presidencialismo, para a forma que é, a gente está construindo um novo Brasil. E também veio muito político old school, e eu acho que hoje tem uma nova conscientização do político. Antigamente, Cássio, me desculpem os nossos que tiveram assistido os Gersons, né? Mas existe o nosso grande amigo Gerson, mas assim... A lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Exato. E eu acho que hoje é bonito você fazer correto, né? É bonito fazer correto, é bonito fazer certo. Então, de fato, eu tenho muito otimismo no Brasil, tenho 2 filhas, uma tem 15 e a outra tem 11 anos de idade. Eu falo muito do Brasil, eu ensino muito para elas de política, dizer, olha, você tem que saber escolher em quem você vai votar e quem você vai fazer, porque nada diferente, o Brasil é um dos melhores países do mundo. Se nós transformarmos o país no melhor país do mundo. Sim. Depende da gente. Exatamente, no fim das contas está nas mãos de todos nós, né? Então, para mim é isso. Então, eu sou um cara muito otimista, eu invisto no Brasil, eu acredito no Brasil, eu defendo o Brasil e eu espero realmente que meus netos tenham um Brasil muito melhor do que o que a gente tem hoje. Sim, você em inglês também você coloca o seu dinheiro onde está a sua boca, que se diz, né? Put your money where your mouth is. Daniel, muito obrigado. A gente sempre termina aqui com um merchan do convidado, né? Você tem aí a oportunidade de fazer vários merchans diferentes. Eu acho que o primeiro, o Instagram, @CopaHB20, está todo mundo esperando aí o início do campeonato. Que outra mensagem aí você gostaria de divulgar? Para quem quiser me seguir, meu Instagram é @DanielPauloKellerman. Eu sou piloto, a gente falou pouco, mas eu sou piloto da Copa Truck, esse ano vou estar correndo nos brutos. Perdemos a oportunidade de falar disso. Você vai sair do automobilismo para o caminho mobilismo. Caminho mobilismo, isso não, vou estar. Mas você já fez corrida na Truck ano passado, né? Fiz. 2, 3? Uma só? Uma. O que achou? Muito legal. É diferente. Mas é muito diferente, né? Eu só dei 2 voltinhas em Interlagos, falei, olha, é muito diferente, mas ao mesmo tempo você sente como deve ser difícil pegar a mão isso aqui, né? Me ajudou o Opala muito. O Opala me ajudou bastante. Porque ele é meio parecidão assim. Mas olha lá, quem quiser me seguir, @DanielPauloKellerman. Vamos lá, graças a Deus. Vamos em breve começar junto, né? Com a Copa HB20. E quem quiser comprar carro, Hyundai, Chevrolet ou Nissan, pode procurar as nossas Manda direct no Instagram aí. Tá bom? Legal, Daniel. Se você curtiu aí mais esse episódio do Cássio Cortes Show, não esqueça de compartilhar o link aí do seu tocador de podcast favorito. E como sempre, valeu demais!